pintora? Se nunca pensou nisso, comece a pensar a partir de agora, que eu estou recebendo agora a Maria Gilca, que é artista plástica e vai nos ensinar a pintar uma tela. Isso mesmo, fica ligada aí. Tudo bem, Maria Gilca? Tudo bem. Muito obrigada, viu, por você ter aceito o nosso Eu que agradeço convite. vocês terem me convidado. O que a gente vai precisar inicialmente para começar a pintar? Lógico, uma tela, né? A tela branca, geralmente a gente passa um pouquinho de uma lixa para ela ficar mais lisinha e para não estragar os pincéis. Que lixa? É uma lixa bem fininha, aquela lixa de madeira. De madeira Até mesmo? eu trouxe aqui, um tipo dessa. Ah, tá. Então eu não vou lixar aqui para não fazer barulho e não fazer pó em Então você. você lixa um pouquinho, Essa né? aqui já está A superfície lixada. toda. Depois a gente precisa a terebentina, que é para diluir a tinta. E o médium para depois esboçar as coisas. E eu não desenho antes. Ah, não, você vai Já dar vai direto. inspiração Então, por exemplo, o modelo está lá. Ah, tá. Você usa sempre um Sempre um modelo. modelo, porque eu sigo o Rodin. Que o tá. Rodin diz que a natureza seja sua mestra. E você trouxe umas obras suas aqui, né? Eu trouxe depois para ver como é que depois de pronta, como é que ela vai ficar. Sempre você então usa essa técnica, você faz um Agora arranjo. o modelo não é para você ficar presa a ele, é só para você saber onde está a a base luz. da inspiração, talvez? Ou Olha, não? eu não sei negócio de inspiração. Porque não tem que ter? Não, você pode, que inclusive o Bonnard dizia que às vezes o modelo atrapalha, porque você tem um quadro na cabeça e quando você E a forma é outra, Não, né? você começa a seguir o modelo, aí você começa a ficar preso em pequenos detalhes e esquece o que você tinha pensado. Mas eu acho que é como uma pessoa que toca por música. Ela tem que ter a música lá na frente. E depois ela interpreta. for pra Agora o acompanhar... compositor, tudo bem, ele pode fazer, mas ele já tem as notas todas, ele já sabe tudo. Então isso aqui é mais um exercício para você aprender a fazer. Tá. E o que você acha que é mais fácil, se é que existe alguma coisa mais fácil para a gente começar a se iniciar na pintura? Seria um bule, uma garrafa, Não, a natureza morta é boa, porque ela, aliás, eu digo natureza inanimada, porque ela fica lá, ela não sai. Uhum. A figura é a mesma coisa, só que a figura se mexe, e aqui não, ela fica lá. Eu queria só dar uma demonstraçãozinha para você como é que eu faço. Tá. Eu faço bem diluída. Então eu pego uma cor escura, que é essa daqui, e na palheta também eu ponho as cores. Que tinta você está usando? Eu uso tinta óleo. Tinta óleo, essa de bastão. É, de bastão. E eu começo pelos claros e vou pelos escuros, porque a gente está pintando, a gente está tão envolvida que esquece. Fica mais fácil. Por exemplo, olha, você vê o preto e o verde Vessi, eles são quase parecidos. Uhum. Então eu já sei, agora cada um tem o seu método. Então eu diluo bem a tinta. Você mistura ela? Mistura aqui. Tem gente que mistura na palheta, tem gente na tela, tem gente que mistura na palheta. Isso cada um sabe o jeito que vai fazer. E aí você usa aquela base de mistura de tintas ou não? Aquela que a gente conhece, tem até nos lápis de cor, que verde com amarelo. Não, isso aqui é bom, isso aqui a gente já deve saber, né? E cores complementares também a gente deve saber. Aqui o processo é primeiro encher toda a tela. Então você faz o fundo. Bem diluído. Primeiro você tem que fazer criar o ambiente para depois você botar o que você vai. Então não tem desenho, quer dizer, você não erra, porque como não tem desenho. Agora aqui, eu também não limpo muito o pincel, porque uma cor influencia a outra. Então isso aqui é como se fosse uma parede. Por exemplo, aqui não é a condição ideal, porque se fosse, por exemplo, no ateliê, a gente colocaria um fundo escuro ou um fundo, né? Aqui não tem, então a gente vai adivinhar. Mas já no fundo você já vai vendo onde está a luz? Claro, não, aqui, porque a luz está entrando por aqui, ó. Eu estou fazendo a luz entrar por aqui. Então aqui, lá é mais escuro e aqui mais claro. E aqui a pincelada é vertical. Quando chega aqui, na metade. A pincelada porque aqui é a mesa. Eu estou idealizando uma mesa aqui. Ah, tá. Então quando chega, por exemplo, se você quiser a mesa redonda, você já vai dando o jeito dela. Se você quiser quadrada, você já vai também. Você já vai moldando. Quer dizer que aqui, quando acaba a mesa, tem essa viradinha da mesa. Então quando chega essa viradinha da mesa, eu dou a pincelada assim também. Ah, tá. Então no final da mesa ela volta a ser vertical. Ela volta a ser vertical porque até lá em casa, para as crianças, para os meus netos, quando eu vou ensinar, eu ponho um lápis na parede. Quando o lápis cai, eu digo aqui é vertical. Quando o lápis fica, aí é horizontal. É horizontal, porque aí ele fica. Então aqui eu já estou vendo essa peça. Essa peça é a coisa mais importante da natureza morta. Então ela vai ser mais ou menos de lado, porque como a gente lê da esquerda para a direita, as coisas mais importantes devem ficar à esquerda. Ah, tá. Então você escolhe dos objetos que você pegou o mais importante. O mais importante para colocar aqui. Aqui eu não liguei muito para a composição, cada uma faz a composição que quer, mas aqui você vê que elas estão todas certas, quer dizer, não está nada uma na linha da outra, nunca a gente põe uma coisa na mesma linha, essa aqui está mais para frente, outra mais para trás. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o vulto dela.
E aqui eu vou fazer do jeito que eu acho que deve ficar no meu quadro. Eu posso mudar um pouco, porque isso aqui não é um documentário. Quer Então, dizer, aqui... você não vai fazer como se fosse uma fotografia, né? Quer dizer, você não, faz você mais pode, ou menos. não, você pode fazer, mas você começa fazendo só o vulto, você vendo os escuros e os claros. Ah, tá. Então aqui, você vê que aqui eu já fiz uma forma redonda, eu vulto só da chaleira. Você não vai ficar pensando nos detalhes. Não, agora, não, né? a princípio não, a princípio eu não penso nos detalhes. E a gente começa a pintar sempre tudo que está lá atrás. Eu estou botando alizarino puro, para fazer aquele desenho que ela tem aqui, eu estou fazendo aqui. Agora eu dou uma limpadinha no pincel e vou fazer aquela garrafa verde que está lá atrás. Então eu vou pegar o verde esmeralda, também puro, e eu vou ver mais ou menos, você vê que ela está quase na altura da chaleira. Então eu vou botar ela um pouquinho mais baixa ou mais alta, porque uma coisa não deve ficar reta. Então eu vou começar aqui. Então aqui o gargalo é assim, aqui é redondo. Agora aqui eu não vou precisar fazer o fim dela, porque você vê que ela já ficou redonda, né? Mas tem a uva, né? Mas a uva é na frente. Tudo que está na trás, primeiro tudo que está atrás. Agora eu faço aqui um pouquinho mais claro e nessa primeira etapa eu não uso branco. Eu só ponho as cores escuras e os claros para fazer, você vê que já deu o jeitinho dela redonda, né? Agora a uva. A uva, se você vai fazer uvinha por uvinha, você vai ficar maluca e não vai ficar legal, né? Então o que você faz? Certo. Você faz só o jeitão dela. Então ela vem mais o formato do cacho. Isso. A Kátia vai já tô pegando, né? Você vê? Já vai fazer concorrência. Enquanto a gente Por isso que ninguém ensina, os professores não ensinam, eles ficam lá com as alunas, porque... Mas ver assim é fácil, né, Maria? Agora o ruim é você colocar a mão no pincel. Não é. Não. Uma pessoa que não tem habilidade nenhuma. Ela pode. A única coisa é ela ficar olhando, porque o difícil na pintura é você olhar. Ah, tá. É que a gente olha e não vê. Então aqui já está o cacho, o jeitão dele. Certo? Olha, aqui não é a condição ideal e eu estou fazendo tudo correndo. Em casa as pessoas fazem todo devagar, mas dá na mesma. Agora aqui, a maçã. Então eu vou pôr, primeiro, a gente quando faz o objeto, a gente faz com a cor própria dele. E depois ele pode ser modificado com a luz e com a sombra. Então aqui eu vou botar... Acho que já deu, Maria Ajuda, pra gente ter pelo menos a noção, agora eu vou ficar fazendo e depois vocês vão ver. Já adivinhou, hein, viu? Bom. A gente volta daqui a pouquinho, a Maria Ajuda continua aqui pintando, e durante os outros blocos você vai ver direitinho o que está acontecendo na pintura, tá bom? Aí, lógico, ela vai explicando pra gente, tá bom? Olha, continua ligado aqui que eu volto em 1 minuto só, trazendo mais novidades pra você, hein? Até já! E o que você está fazendo aí, Maria? Está acabando já? Não, isso aqui vai ficar feito novela, vai ser o próximo capítulo. Porque aqui, eu só queria mostrar que a gente não põe preto. Você vê que apesar de eu não ter feito todas aquelas luzes que tinha na chaleira, a chaleira já está brilhando. E já está dando aquela sensação de que a fruta já está para frente, né? Inclusive aqui, esse jeito de não desenhar também, você vê a garrafa quando eu pus, isso aqui ficou em cima dela, porque eu estava muito aflita no começo. Então você faz assim e você acaba, quer dizer, você não tem aquele... Se você já tivesse desenhado para depois pintar em cima, aí não daria. Não daria, e depois ficaria um desenho colorido, e assim não, uma pintura, uma coisa entra na outra, então vai ficar. E aí se você quiser, você pode até fazer a garrafa mais para lá, você faz, porque é a mesma coisa, você pega com aquele jeito, pega a tinta aqui e faz a garrafa, faz o jeitão dela. E foi bom que aconteceu isso também, porque muitas vezes acontece isso na casa da gente, a gente não sabe o que fazer, né? Agora, se você tivesse desenhado, você aí não daria. Aí agora você faz aqui, você só põe o lugar da luz. Agora, se você quiser mostrar um quadro meu pronto, para as pessoas pra gente ver como fica, né? Eu faço só isso. Mas tá lindo já. Olha aqui tem uns quadros que dá bem para você perceber. Eu acho que aquele da direita, dá até para você ver bem, olha esse daí. Que foi justamente o modelo que eu treinei lá em casa fazendo. Pra fazer aqui. E você fez até o reflexo da fruta na chaleira, né? Antes de fazer a maçã, a gente já faz a cor dela, que aqui tá, sabe? Eu estava muito aflita, mas aqui já tá o jeitinho dela. Mas ficou muito bom, né? Também em 10 minutos, o que você quer? Não dá pra pintar uma tela em 10 minutos, né? Nem se fosse psicografada, né? Mas porque a minha intenção não é mostrar que eu sou boa, é pra esse método que é bom, que é o método Castellani, que ele fazia que ajuda muito, até pro rosto, pra tudo. Então as pessoas vão se soltando. Mas eu queria te fazer um convite, nosso tempo é tão curto, que você voltasse aqui para que a gente continuasse daqui um tempinho, acabar essa tela, tá bom? Tá bom. Aceita o convite? Ah, tá, então tá feito, tá, te espero. Tchau. E te espero também daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, com o Rodrigo Della Larsa, que tá ali já prontinho e traz muitas novidades pra gente. Não perca, até já.